Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Conversa na Janela, um podcast onde a gente faz uma fofoca boa, falando da vida, de negócios e do resultado dos outros. Eu sou a Larissa e hoje eu vou te contar uma fofoca sobre onde é que tá o resultado na vida e nos negócios. Eu já te convido a seguir por aqui, seja em qual canal que você estiver vendo esse conteúdo, para acompanhar a gente, para ficar por dentro das fofocas que vão sair nessa Conversa na Janela. O podcast tá voltando agora num formato novo. A gente já tem quase 30 episódios, se eu não me engano, gravados e com convidados que foram escolhidos a dedo, então vale muito a pena voltar no YouTube, no Spotify e conferir os conteúdos que já passaram por aqui. Eu agora converso na janela sozinha, né, com vocês, entendendo que vocês estão me ouvindo aí do outro lado. Vai ser muito bom ouvir de vocês depois, nas nossas trocas, nos episódios publicados, entender o que você tá achando, qual que é a tua opinião, se pensa diferente, se quer contribuir de alguma forma, vai ser uma honra para mim do lado de cá. O podcast, ele tinha começado há quase 2 anos atrás num objetivo de exercitar um pouco mais da minha exposição. Eu sou um pouquinho mais tímida, por mais que eu esteja falando por aqui. E eu precisava dar minha cara para um projeto, eu precisava ganhar mais autoridade dentro de um segmento, e aí o podcast veio com esse objetivo. E quando eu não tinha mais esse objetivo, né, dentro dos negócios, eu larguei mão do podcast porque entendi que não fazia mais sentido seguir com ele. Até eu entender que eu senti falta das trocas, eu senti falta do que o podcast gerou. E aí um pouco disso é a justificativa para o tema desse episódio, que é onde é que está o resultado dentro da vida e dos negócios. Esse período me ensinou muito a lidar com o erro, a entender o meu papel, e é por isso que eu trouxe esse episódio para esse retorno, né, dessa nova fase. Ao longo do processo desse período onde eu fiquei sem gravar o episódio, eu recebi alguns feedbacks de algumas pessoas pedindo para que eu retomasse o podcast. Eu confesso para vocês que eu tenho uma relação muito sensível com a posição de destaque, que é eu aqui trazendo a minha opinião, trazendo o meu ponto de vista num projeto, né, que eu vejo valor. Então, se eu não entendo que isso está conectado com o objetivo, a minha tendência é muito grande de desistir, de entender que ele não faz muito sentido. Eu preciso entender como é que eu estou servindo as outras pessoas para entender que faz sentido aquele projeto ou aquele meu posicionamento. Aquelas coisinhas que a gente vai resolvendo na terapia, eu recomendo que vocês façam também. Porque é muito sensível isso, né? Como que você percebe o seu valor? Como é que você define o seu valor? Se a gente não tem isso de forma muito consciente, a gente se boicota, a gente desiste de projetos, a gente desiste de relações por não ter isso consciente. Isso interfere muito no nosso resultado, seja na vida ou seja nos negócios, porque quando a gente olha para uma pessoa que a gente admira, que foi o caso dessas pessoas, né, me pedindo para voltar com um podcast, porque isso estava ajudando elas de alguma forma, que foi isso que me tocou, na verdade, também para voltar, para elas eu estava gerando um diferencial. Para mim, era algo muito natural. O que eu estava fazendo era muito, muito simples de ser feito, porque era algo que eu fazia com naturalidade. E eu entendi que aquilo não estava fazendo sentido, porque a gente tende a, às vezes, medir o valor pelo esforço ou pela dificuldade daquilo que a gente coloca. Esse é um ponto bem sensível para a gente olhar sobre as pessoas que a gente admira. Por quê? Mesmo as pessoas que você admira, elas também têm as suas batalhas, elas também enfrentam as suas dificuldades. E esse é um pouco do lugar desse podcast agora. Mostrar um pouco da nossa vulnerabilidade. Porque muitas vezes aquela pessoa que você tanto admira, aquele mentor, aquela pessoa de resultado, às vezes está passando por alguma dificuldade, às vezes está passando por ansiedade, às vezes está com um problema na vida pessoal. Aquele homem ou aquela mulher que você acha incrível, belíssimo, pode ter uma crise de imagem. Então, como eu aqui falando para vocês hoje, as pessoas falaram, como assim, Larissa, tu tem vergonha? Como assim tu não tá te comunicando, não tá trazendo as tuas ideias? Isso estava fazendo tanta diferença para mim, por conta de timidez ou por achar que eu não poderia me destacar
trazendo o meu ponto de vista. É muito fácil dentro dos negócios, dentro do ambiente onde eu me posiciono como líder, gerar resultado para dentro da equipe ou executar aquilo que precisa ser feito, mas por outro lado eu ter algumas inseguranças. Isso é completamente natural. Todas as pessoas têm as suas batalhas e eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente entender qual é o papel de um mentor. Um mentor não é a pessoa que vai resolver a sua vida. Não é a pessoa que vai te dar o caminho das pedras. O mentor é uma pessoa que te traz repertório. Mesmo um grande mentor dentro da sua vida não vai anular a sua parte. O mentor vai fazer a parte dele. Você ainda tem uma longa jornada depois do conselho que você recebeu de um mentor, né? Ou depois das pessoas, por exemplo, de você que está me ouvindo agora, que vai ouvir esse conteúdo, vai receber, talvez vai ter algum insight. O que você vai fazer com isso? Qual é o impacto que você vai gerar a partir desse insight que você está recebendo? Então, a sua jornada é muito mais longa do que o papel do mentor dentro da sua vida. Então, o mentor é aquela pessoa que te dá repertório. E você pode ser mentor de uma outra pessoa e você pode precisar da mentoria de uma outra pessoa diferente. A gente está aqui trocando talentos e trocando repertórios. E esse sempre foi um ponto que muito intencional dentro da minha jornada, né? Essa questão de ampliar repertório, né? De não ter uma visão muito focada e muito nichada em consumir de outras fontes diferentes de onde eu estou atuando para estimular minha criatividade, para estimular um pensamento diferente daquele contexto onde eu estava inserida. Então, você como mentor entrega o repertório para outra pessoa. Outra pessoa vai trazer um outro repertório para você e ela vai te mentorar de alguma forma também. Então, esse também é um ponto essencial dentro do meu ponto de vista para que a gente tenha resultado dentro da vida e dentro dos negócios, que é a gente estar aberto a receber o novo. Não olhando especificamente para aquele ponto onde a gente está atuando, porque existem muitas outras possibilidades da gente encaixar soluções dentro do nosso dia a dia. Que foi o caso dessas pessoas chegando para mim com uma demanda pelo conteúdo ou por mentoria, e eu entendendo assim, poxa, mas será que faz sentido? E a gente entende que aquele feedback, aquela percepção me mentora de alguma forma, da mesma forma como o valor que eu gero para aquelas pessoas, dentro do que elas precisavam, também é uma mentoria para elas. Então, é mais uma troca de repertório e de ponto de vista do que, de fato, resolver a vida da pessoa, né? Se a gente busca um mentor pensando que essa pessoa vai resolver a nossa vida, a gente está tirando a nossa responsabilidade dentro desse compromisso, né? Dentro da nossa jornada. E trazendo agora de forma um pouco mais profunda sobre esse olhar de onde é que está o resultado dentro da vida e dos negócios. Eu falei para vocês no começo do episódio que esse processo, né, onde eu parei por entender que não estava mais fazendo sentido seguir com um podcast por conta de ter perdido outro objetivo, que era onde eu entendia que o podcast estava ajudando, me fez assumir uma relação diferente com o erro. Então, esse também é um ponto, né, que me faz ter a insegurança, e por isso que eu trabalho isso também. E aprofundando nessa visão de onde é que está o resultado dentro da vida e dos negócios. Isso eu estou trazendo dentro do meu ponto de vista, dentro da minha jornada. Também porque eu falei no começo do episódio para vocês que nesse período do podcast, que eu parei o podcast, em que eu comecei a ter uma relação diferente com o meu erro, porque eu sou uma pessoa que tem eu tenho uma cobrança comigo mesma, né, sobre o meu resultado, sobre aquilo que eu me comprometo a fazer, muito alta. O erro, né, por mais que a gente fale que faça parte, que faz parte da jornada, ninguém quer errar, né, a gente quer estar sempre certo, mas é só o erro que faz com que a gente entenda o outro lado, né? Toda luz tem a sua sombra e é só assim que a gente consegue encaixar o verdadeiro valor das coisas dentro da nossa vida. E eu aprendi de uma forma muito mais intensa a entender qual é o meu papel, qual é o meu compromisso, né? Entender que o erro é um feedback, na verdade, de alguma atitude que a gente fez e aconteceu algo e aquilo foi um resultado, né, na verdade. E a gente encara aquilo como erro, e quando a gente encara algo como um erro e acaba largando ou desistindo,
a gente deixa de aprender o que aquilo está ensinando pra gente, né? E, na verdade, quando você tem um resultado de alguma atividade, seja ele positivo ou negativo, né, diante da sua expectativa, você já não está mais no ponto anterior. Então, o que a gente pode fazer com aquilo e seguir adiante? Então, esse é um ponto também que eu acho essencial para a gente ter resultado, seja na vida ou seja nos negócios, melhorar essa nossa relação com o erro, né? Ao invés de só entender, né, de nos colocarmos como responsáveis e entender que o erro significa o que somos, na verdade o erro significa o resultado daquilo que foi feito. E o que a gente pode fazer a partir daquilo. Isso tem muito valor, porque você já está um passo à frente, né? Errando ou acertando, atendendo a tua expectativa ou não, você já está um passo à frente. Aí a partir disso, o que é que você faz? Talvez aquilo te leve a um outro erro, mas também um passo à frente. E aí, diante daquilo que você faz, a gente precisa estar em movimento. Um outro ponto bem importante que eu trago aqui para vocês de aprendizado, importante para mim pelo menos, né, que me ajudou dentro da minha jornada, sobre entender o resultado dentro da vida e dos negócios, é que eu acho que o resultado, ele depende intimamente de dois fatores bem importantes, seja nas nossas relações, na nossa vida, ou dentro do ambiente de negócios, que é o resultado está sempre onde a gente encontra relação de confiança e equilíbrio de ambições. A relação de confiança é porque a gente muitas vezes vai buscar externamente alguma ideia, alguma metodologia, alguma ferramenta, uma ferramenta de gestão, por exemplo, ou uma rotina diferente dentro, enfim, do casamento, ou vai buscar uma metodologia para ser aplicada junto com a equipe. Se a gente não encaixa aquela metodologia, aquela ferramenta, aquela rotina dentro de uma relação onde existe confiança, aquilo não funciona. E da mesma forma, ao contrário. Se você traz uma coisa muito simples, falando dentro do ambiente de negócios, se organizar pelo Excel, por exemplo, por planilha, mas se você encaixa uma coisa mais ou menos, dentro de uma relação onde existe confiança, aquilo ganha muita força. Então, não adianta a gente buscar grandes pessoas, grandes experiências, excelentes ferramentas ou rotinas mirabolantes, encaixando isso em uma relação onde não existe confiança, aquilo não funciona. A questão do equilíbrio de ambições, que é algo que eu consigo fazer um recorte muito, muito claro sobre como isso impacta no resultado, é porque tudo que a gente se propõe a fazer ou a entregar dentro dos nossos projetos pessoais ambiciona de nós algo para que aquilo dê certo. Então, por exemplo, hoje, o podcast. O podcast ambiciona algo de mim para que ele dê certo. Um compromisso, uma rotina, uma curadoria, um preparo, investimento. Então, tem uma série de coisas que esse podcast ambiciona de mim para que ele dê certo. Se eu não estiver disposta, se eu não corresponder a essa ambição e não entregar também a minha parte, esse podcast não vai acontecer. Então, antes de entender o resultado, de me sentir satisfeita ou não com o resultado, eu preciso entender também se eu estou me comprometendo com aquilo que está sendo ambicionado de mim. Da mesma forma, dentro das equipes, ou você dono de negócio que está trazendo um líder diferente. O que essa pessoa está ambicionando e o que você está ambicionando dessa pessoa? O quanto que essas ambições se encontram, né? Então, aquela pessoa tá entrando na sua equipe e ela está ambicionando uma progressão de carreira, com um objetivo puramente financeiro, ela quer estabilidade. O que essa pessoa ambiciona? E o que você ambiciona dela para que possa entregar? Então, as relações sempre têm ambições. Por mais que a gente fale sobre o amor ou sobre a pureza das relações, de alguma forma existe algo que é ambicionado entre as partes, né? E se a gente corresponde, se a gente tem um equilíbrio dessas ambições, a gente encontra confiança. Então, é um ciclo virtuoso que eu acredito que interfere no resultado, seja para os nossos projetos pessoais, seja para as nossas relações familiares, com amigos ou dentro dos negócios. Dentro dos nossos projetos pessoais, se algo exige de mim, né, ambiciona de mim, por exemplo, eu quero emagrecer, né? Pô, eu preciso, né? Esse projeto vai ambicionar de mim o meu compromisso com
com alimentação, com tomar mais água, com atividade física, com talvez acompanhamento médico, coisas do tipo. Se eu não estiver disposta a entregar isso, eu frustro essa ambição. Eu não estou entregando aquilo que o projeto ambiciona de mim. Não tem como eu colher aquele resultado. E aí o que vai acontecer nessa relação é que eu vou frustrar a confiança que eu tenho em mim mesma. E aí isso vai interferir na minha autoestima. Da mesma forma nas relações dentro do ambiente de negócio. Aquela pessoa que entra dentro da equipe, ela tem uma determinada ambição. E o que eu ambiciono dessa pessoa? Essas ambições, essas expectativas precisam estar alinhadas. Porque se isso aqui não convergir, a gente não encontra confiança. E aí, sem a confiança, a gente também não consegue encontrar o resultado esperado. Então, eu não sei se está fazendo sentido para você que está me ouvindo, né? Eu espero que sim, porque eu acho que é uma conversa meio profunda. Mas encaixar esse equilíbrio de ambições dentro das nossas relações, da mesma forma dentro de um relacionamento, as pessoas ambicionam algo umas das outras, né? Elas têm expectativas. E eu acho que uma expectativa não é nem esperar algo, eu acho que a palavra é bem ambição mesmo, que é um querer algo daquela relação. A gente tem uma expectativa, a gente tem uma ambição sobre aquilo. E aí, esse equilíbrio de ambições é onde vai dar a confiança. E aí, assim, a gente também vai encontrar o resultado esperado. É quando a gente pode encaixar ferramentas, rotinas ou, enfim, as coisas que a gente às vezes olha e pensa assim, cara, como é que aquela pessoa tem resultado? Como é que aquele relacionamento funciona? Como é que aquela empresa está crescendo tanto? Quando a gente se aproxima daquilo, a gente encontra equilíbrio de ambições entre as relações, que gera confiança e assim o resultado acontece. Então a gente precisa ser estratégico nessa hora, né? De como a gente quando a gente formata uma equipe, quando a gente estabelece um objetivo, quando a gente traz novas rotinas, quando a gente define novos projetos, equilibrar ambições e entender a relação de confiança. Isso aqui gera um ciclo virtuoso que faz com que a gente encontre o resultado. E uma outra coisa importante, né? São alguns pontos que eu separei aqui pra gente falar sobre resultado na vida e nos negócios. A gente, quando estabelece um objetivo, a gente precisa antes entender o quanto aquele objetivo se encaixa dentro do nosso dia. Sempre que a gente consegue vencer o nosso dia com uma tarefa que nos aproxime daquele objetivo, a chance daquele objetivo e daquilo se concretizar é muito grande. Então, eu falei antes do exemplo de emagrecer, né? Cuidar da atividade física e tal. O quanto que aquilo é capaz de se inserir dentro do meu dia. Se você for capaz de vencer o seu dia, você vai ser capaz de conseguir o objetivo que você se propôs a ter. Se eu não consigo ter dentro da minha rotina, eu olho para o meu recorte das 24 horas e eu não tenho uma rotina de tomar água, de boa alimentação, de sono, de nada, vai ser muito difícil eu conseguir encaixar aquele objetivo. Se eu tenho um objetivo dentro do meu relacionamento, uma rotina diferente, uma viagem, um objetivo, uma conquista, ou, enfim, um investimento, o quanto aquele objetivo tem uma tarefa inserida dentro do meu dia, dentro da minha rotina que me aproxime dele. Se aquilo está inserido dentro do seu dia, dentro da sua rotina, aquilo vai acontecer. A gente muitas vezes não se planeja, não encaixa aquilo dentro da nossa rotina e depois não entende por que as coisas não acontecem. Esse é um padrão também dentro das pessoas que têm o resultado que se propõem a ter e das pessoas que não têm o resultado que se propõem a ter. Uma pessoa que olha só para o seu dia, só para o seu amanhã, bem provavelmente tem menos resultado do que uma pessoa que tem um pensamento de longo prazo. Aonde eu quero estar daqui tantos meses, daqui tantos anos, o que eu me proponho a ter, onde eu me proponho a chegar, o que eu me proponho a fazer no longo prazo. Uma pessoa que tem uma visão de longo prazo, ela muito provavelmente tem mais resultado que ela se propõe a ter do que aquela pessoa que olha só para o dia, só para amanhã e não tem um objetivo com uma tarefa encaixada dentro das suas 24 horas, porque é aquilo que a gente faz repetidamente que leva a gente a ter o resultado. Então, seja na vida ou seja nos negócios, sempre que a gente tem uma tarefa dentro do nosso dia que se conecta com aquele objetivo que é importante para a gente tem grandes chances de atingir resultado. Seja com um objetivo pessoal seu,
seja com um objetivo dentro das suas relações familiares de amizade, ou seja com um objetivo dentro dos negócios. Ter uma rotina encaixada dentro das suas 24 horas que te aproxime daquele objetivo. Tarefas executadas repetidamente é o que leva a gente a ter o resultado. E o que mais? A tarefa executada repetidamente, ela precisa se tornar inconsciente dentro do teu cérebro. Não é incompetente. Então, tipo, sei lá, quando a gente vai aprender a dirigir a prova, e quando a gente realmente vai dirigir, tu pensa em tudo na hora de fazer. Só que hoje em dia tu já passa a marcha, acelera, freia. Tu não pensa mais. Entendeu? Tu não pensa mais nada. E aí é quando tu abre espaço para realizar outras coisas. Quando aquela atividade começa a te exigir menos esforço. Exatamente. Porque ela já ficou no flow. E aí aquilo abre espaço para que tu encaixe outros projetos e outras coisas dentro da tua rotina. Inclusive tem uma palestra muito boa do Takashi Nakamoto sobre isso, nível de consciência. É muito bom. E tem outro ponto que eu acho bem importante, porque eu falei pra vocês sobre essa minha relação com o erro, né? De ter uma autocobrança, uma autoexigência muito forte. E isso acaba gerando um ciclo nada virtuoso, né? Porque isso gera insegurança, às vezes gera paralisação, às vezes gera uma má interpretação, uma falta de confiança em mim mesma para executar algo. Então foi quando a gente, né, deu essa reencaixada, essa reavaliada aqui em várias coisas. Foi por isso que eu falei para vocês que eu aprendi a lidar com o meu erro de uma forma diferente. Essa chave de você aprender a andar sozinho, eu acho que é uma das coisas mais importantes que você poderia ficar desse episódio de podcast do Conversa na Janela sobre onde encontrar o resultado dentro da vida e dos negócios. Aprender a andar sozinho. E quando eu falo aprender a andar sozinho, não é num sentido de se isolar, de ser autossuficiente, mas é de se sentir muito confortável com as decisões que você toma, sem depender de uma validação externa para poder avançar. O fato de você se comprometer com um objetivo, entender o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo, seja um objetivo pessoal, um objetivo dentro do negócio ou dentro das suas relações, é assumir a sua responsabilidade dentro daquele objetivo e andar sozinho, né? Andar sozinho com a sua decisão. Assumir a decisão que você tomou, se sentir confortável com ela e avançar independente da validação. É mais ou menos como vamos dar um exemplo mais prático, assim, mais lúdico, né? Um pessegueiro. Um pessegueiro, ele se propõe a dar pêssego. Eu não sei porque eu peguei exemplo de pessegueiro, né? Eu nem como pêssego, assim, abacate, morango, mas pessegueiro acho que é mais sonoro, abacateiro, né? Nada a ver, né? É certo, o pessegueiro, a árvore é pessegueiro, né? Tu vai ver aí se é pessegueiro, né? Um pessegueiro se propõe a dar pêssego. Essa é a responsabilidade do pessegueiro, dar pêssego. Agora, se vão gostar do pêssego, se o pêssego é bem doce, se o pêssego tá azedo, já não é mais só a responsabilidade do pessegueiro. O que as pessoas vão achar daquele pêssego? Porque uma pessoa vai preferir o pêssego mais seco, outro mais suculento, outro mais doce, outro menos doce, outro menor, outro maior, outro não gosta de pêssego. Da mesma forma, hoje eu entregando conteúdo aqui no Conversa na Janela para vocês. A minha responsabilidade é entregar um conteúdo, é trazer um tema e trazer algo que eu entenda que possa gerar valor, que possa ajudar alguém dentro do objetivo do podcast. Agora, alguém vai gostar desse conteúdo, alguém não vai gostar, eu vou ouvir de novo esse podcast, vou achar que algumas coisas poderiam ter sido diferentes e isso faz parte. Cada um de nós vai ter que se comprometer com o seu objetivo. Então, é o pessegueiro dando pêssego, é eu entregando conteúdo, é você se comprometendo com o objetivo que você estabeleceu dentro da sua vida. E não depender só da validação externa para seguir com os seus objetivos. Então, esse foi um ponto que me ajudou muito a entender o meu papel dentro dos objetivos e melhorar essa relação com o erro, que era o que me gerava mais insegurança em assumir esse tipo de compromisso. E essa virada de chave, que foi para mim, pelo menos, foi um ponto importante para eu entender o meu papel dentro dos compromissos e dos objetivos que eu tinha dentro do ambiente de negócios, dentro da minha vida, dentro dos meus objetivos pessoais. E tem uma diferença também, que é
o servir e o trabalhar. Eu acho que isso, entender esses conceitos também é um ponto que faz com que a gente compreenda o resultado dentro da vida e dentro dos negócios. Quando a gente fala de trabalhar, a gente está falando sobre compromissos que a gente assume, né? O trabalho seja com algo que você se compromete a fazer, com algo dentro das suas relações e também com algo dentro dos negócios. Não só o seu trabalho, que é a sua atividade profissional, mas aquilo que dá trabalho para ser feito. O que você assume como um trabalho que precisa ser feito, ele vai exigir um compromisso. Regras, horários, provavelmente, às vezes um contrato, às vezes rotinas. Então, aquilo que dá trabalho para ser vai ter um padrão, vai ter uma regra. E quando a gente serve, é aquilo que a gente transborda, é aquilo que é fluido, é aquilo que já sobrou, já passou e a gente consegue servir e transbordar. Separar esses dois conceitos também foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida, porque quando a gente entende que o nosso trabalho é servir, a gente acaba não colocando alguns limites importantes dentro daquilo que a gente faz. E o trabalho, ele exige esse compromisso, essas regras, essas rotinas, essas disciplinas. E o trabalho, como eu disse, é aquilo que dá trabalho. Quando você quer emagrecer, tem algo que vai te dar um trabalho sobre isso. Quando você quer palestrar num determinado evento, tem algo que vai te dar trabalho sobre fazer aquilo. E isso que dá o trabalho precisa ser respeitado. Essas rotinas, essas regras, esses compromissos, esses limites desse compromisso que você assumiu que dá trabalho. O servir é aquilo que você transborda. É mais ou menos eu aqui hoje dentro desse podcast. Eu entendi que era uma forma de eu transbordar. Não que isso não possa ser um trabalho, mas é algo que eu entrego, é um conteúdo que tá aqui e eu tô trazendo para fora, sem tantas regras e compromissos. É como se eu estivesse entregando um fruto daquilo que é a minha vivência, daquilo que é a minha jornada, esperando que isso possa enriquecer de alguma forma a tua vida, a tua rotina. E a gente pode servir dentro do nosso trabalho e da mesma forma a gente vai estabelecer limites porque as coisas dão trabalho para ser feitas. Então, separar esse conceito do servir e do trabalho muito valioso para a gente encontrar o resultado, para a gente entender, porque aquilo que você transborda não é o mesmo compromisso daquilo que você investe quando você está tendo um determinado compromisso, um determinado trabalho. A expectativa é diferente, né? Aquilo que você serve, você está transbordando. Aquilo que você assume como compromisso para dar trabalho, você vai ser regrado para entender o resultado que você está esperando exatamente daquele compromisso. E a gente vai ter sempre, dentro dos nossos objetivos pessoais, dentro das nossas relações, dentro da vida e dentro dos negócios, as coisas que dão trabalho e as coisas onde a gente serve, onde a gente transborda. Isso não pode ser misturado, porque o só servir pode tirar limites importantes. E o só trabalhar, que é só as regras, só os números, só a rigidez, faz com que a gente perca esse transbordo, né? Esse excesso, essa sobra, essa entrega que é interessante também. Então, são duas coisas muito importantes para a gente encontrar o resultado. Tornar consciente aquilo que dá trabalho para a gente atingir o resultado e encontrar o espaço para a gente transbordar, para a gente colocar aquilo que sobra, que é aquela entrega diferente para um cliente, aquela entrega diferente para um amigo, para um colega, aquele conteúdo que você gera muitas vezes sem estabelecer uma regra muito clara daquilo que aquilo vai te gerar. Você consegue transbordar, você consegue colocar o seu instinto, a sua essência dentro das suas entregas, dentro dos seus compromissos, transbordar dentro dos compromissos e das regras que você tem no dia a dia. Eu acho que isso também é muito importante para a gente entender como gerar o resultado. E eu acho que são esses pontos principais, que é entender essa relação de mentorar, né, que é absorver repertório para que a gente aplique dentro do nosso dia a dia, fazer esse equilíbrio de ambições dentro das relações de confiança, que faz com que a gente encontre resultado, aprender a andar sozinho,
ficar confortável com as suas próprias decisões, trazer o objetivo para uma tarefa dentro do seu dia, encontrar esse encaixe dentro do seu dia para os seus objetivos, compreender a relação com o erro, que é entender que o erro é uma consequência de algo que foi feito. O erro não é você, o erro é uma consequência de um comportamento. Entender que com o erro você já está um passo à frente e que a partir daquilo você faz o quê com aquilo, com aquele resultado, né? A maior parte do tempo, na verdade, a gente tá errando. A maior parte do tempo a gente está fazendo alguma coisa sem ter aquele resultado que a gente se propõe. O resultado, ele é a menor parte de tudo que a gente faz. O que diferencia as pessoas que têm resultado das que não têm, além de, claro, estabelecer objetivos e ter essa visão de longo prazo, né, que foi um dos pontos também, que essas pessoas que têm o resultado que se propõem a ter, elas estão em movimento, elas estão fazendo, elas não paralisam com o erro, elas seguem fazendo, seguem agindo, seguem em movimento, e é o fato de estar sempre em movimento que faz com que a gente encontre o resultado, porque ele é uma consequência. Então, não paralisar diante das falhas é algo também que é muito importante para a gente encontrar o nosso resultado dentro dos nossos objetivos pessoais, dentro dos objetivos nas nossas relações, seja na vida ou nos negócios. É mais ou menos por aí que o podcast está voltando. É uma conversa de troca, é uma conversa na janela, é um networking, enfim, como fizer sentido para você, para a gente dar um pouco mais de luz para aqueles pontos mais sensíveis do dia a dia que pode ser que a gente não considere quando a gente avalia os nossos resultados, para que a gente não considere onde está a falta de resultado daquilo que a gente tem expectativa nas nossas relações. E a gente vai falar por aqui de negócios de vida, de marketing, de vendas, de liderança, de inovação. Vai falar de comportamento, a gente vai falar de tudo um pouco, trazendo essa consciência sobre onde é que está o resultado, né? Além dos números, além dos conceitos, além dos padrões pré-estabelecidos que a gente tem, mas encaixar isso dentro de um contexto, encaixar isso dentro das relações. A gente já está com vários episódios gravados, na verdade, e vocês vão encontrar episódios de 5 minutos, de 10, de 15, de 20, de 30, episódios com introdução, episódios sem introdução. A gente já testou um bocado de coisa nesse processo, mas eu até abri um pouco sobre isso no meu Instagram. Se você não me segue por lá, eu te convido também, @LarissaJu. Eu compartilho um pouco dos bastidores e do que acontece aqui no podcast também, que é o @Conversa na Janela, um pouco sobre isso. Para mim, era mais rápido gravar 30 episódios do que esperar a minha insegurança ou esperar o medo de me colocar nesse lugar passar. Então, encaixar as soluções dentro do seu contexto também te ajuda a ter o resultado dentro da sua jornada, que somos todos indivíduos únicos, cada um vai ter um caminho e cada um vai ter um resultado diferente, seguindo caminhos diferentes, ou mesmo os mesmos resultados seguindo caminhos diferentes. E se perceber dessa forma, entendendo o que faz mais sentido para você, o que respeita os seus objetivos, e encaixar isso dentro da sua rotina, com toda certeza vai te aproximar do resultado que você busca. Então, sejam bem-vindos a essa nova fase do Conversa na Janela. A gente vai vocês vão encontrar também por aqui novidades e ao longo do tempo vocês vão acompanhando. Eu te convido a trazer o teu feedback, trazer o teu ponto de vista. Vai ser uma grande satisfação para mim, seja no Instagram, no Spotify ou no YouTube, ouvir o que você tá achando, se concorda, se não concorda, porque é uma conversa na janela, é um espaço aqui onde, como se você tivesse chegado aqui na janela pro seu vizinho para pedir um açúcar e de repente a gente tá falando sobre um caso, um assunto aleatório, algo que aconteceu numa viagem, uma experiência que você teve durante a semana. É um pouco do que você pode esperar aqui no Conversa na Janela. São conversas mais informais, mais sensíveis, por horas um pouco fora de contexto, mas entendendo como isso ajuda a gente a ter resultado na vida e nos negócios. Eu te vejo na próxima Conversa na Janela. Tchau! Era assim que eu fazia, né? Tinha esquecido já.